No Dicas de RPG de hoje nós vamos explicar sobre a cobertura, como que ela funciona no D&D, algumas ideias e táticas para você poder utilizar como mestre ou como jogador. Vamos embora! Tudo bem, pessoal, agora que eu sou jogador, eu fico tentando achar formas de eu tentar aproveitar o máximo da estratégia ali como mago para jogar minhas coisas. E se você não sabe do que eu estou falando, é porque a nossa campanha está chegando, né? Em março começa a nossa nova campanha, O Inimigo Esquecido, que está sendo mestrada pelo Gustavão. Mas vamos lá, eu queria explicar o seguinte. Primeiro, básico, tem 3 tipos de cobertura no D&D. Tá? A cobertura total, em que seu corpo está completamente atrás de alguma coisa. Nesse caso, não há visão nenhuma do atacante. Não é possível você ser mirado por essa pessoa. Na batalha, por exemplo, tem uma parede aqui no meio, né? Obviamente, o atacante está com cobertura total, não tem como ele mirar o outro. Mas nem sempre cobertura total quer dizer que não pode ser alvo de magia. Por exemplo, quando tem cobertura por uma área de força, em que é transparente. Você pode ser alvo de magias que sejam... que você tem que ver a pessoa, ou de origem mental, psíquica. Então você está falando assim, se você consegue ver o alvo, você consegue fazer a magia, é diferente de um projétil que saia da sua mão e vai em direção ao alvo, que aí realmente pararia naquele tipo de barreira. Então presta atenção nisso. O outro tipo de cobertura que tem, descendo um pouco, é 3/4 de cobertura. O que é isso? Quando a grande maioria do corpo está coberta por um obstáculo. Né? Se você estiver completamente dentro de uma folhagem, por exemplo, ou numa seteira, né, em que você tem uma pequena parte do seu corpo sendo exposta, ou algum barril que está tampando a maior parte do seu corpo, você está deitado atrás de um tronco, atacando, você tem 3/4 de cobertura. Nesse caso, você ganha mais 5 na sua CA e mais 5 no teste de destreza para poder sair de, por exemplo, ataques mágicos. Né? O cara joga uma bola de fogo, você está com 3/4, você tem mais 5 na destreza. Isso é muito importante porque é uma tática que você pode utilizar durante o combate. Vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que esse arqueiro ele queira mirar... Esse arqueiro queira mirar o mago, né? Mas o mago, ele tá praticamente todo atrás de uma pedra, né? Dá pra você ver só o chapeuzinho dele, o olhinho dele lá atrás. E aí ele tá com 3/4 de cobertura. Isso quer dizer que ele teria mais 5 na CA para poder sofrer esse ataque, certo? Então, por exemplo, o mago ele pode vir, sair no turno dele, soltar uma magia e voltar, ou para cobertura total se for possível. Se ele deitar, por exemplo, aqui ele teria cobertura total, ou se ele ficar em pé, talvez 3/4 de cobertura. Então isso é uma tática que você pode utilizar durante o combate. Né? Se você está, inclusive, deitado, se você deita para receber um ataque à distância, a pessoa tem desvantagem. Então se você está atrás de uma cobertura, deitado, além de mais CA, ele ainda teria desvantagem para te atacar. Né? Você poderia se aproveitar muito mais do combate. Então use cobertura durante o combate. Agora vamos supor que a cobertura seja de algo que ocupa pelo menos 50% do seu corpo. Nesse caso, você teria uma meia cobertura. A meia cobertura ela é mais de 50% do seu corpo e ela te dá mais 2 na CA e mais 2 na destreza. E um detalhe, ela pode ser um barril, ela pode ser alguma coisa que, né, que tampa a parte de baixo das suas pernas, ela pode ser uma porta que está entreaberta e você fica só com a metade do seu corpo exposto. Né? Ela pode ser... criatura para criatura pequena. Como é que é? Para uma criatura que é pequena, pode ser uma outra criatura. Tem bicho que tem testa. Não, até a média. A média também. Então, uma outra criatura. Um detalhe é que quando você está com um arco, por exemplo, tentando acertar uma criatura que está atrás de outra, seja ela inimiga ou amiga, também é considerado meia cobertura. Então, atenção para isso aí. Se você está fazendo ataques à distância, você tem que procurar a linha melhor em que isso não acontece. Porque isso aqui seria considerado uma meia cobertura se você estiver tentando atacar aqui aquele que está atrás. Vamos olhar alguns pontos, por exemplo, do que seria cobertura quando você tem uma situação como essa. Olha só, aqui tem 2 paredes e você tem um monstro que está nessa posição aqui. O que acontece? Como é que você sabe se o arqueiro está com meia cobertura ou 3/4 de cobertura? Você faz o seguinte, você escolhe um dos vértices, o que ficar mais favorável para você, e você traça 4 linhas para os quadrados do seu inimigo. Tá, para os vértices dos quadrados dos inimigos. Se uma ou 2 dessas linhas estiverem interrompidas por um obstáculo, você tem meia cobertura. Se você tem 3 linhas cobertas por um obstáculo, você tem 3/4 de cobertura. E se você não tiver nenhuma linha, você está diante de uma cobertura total. Então vamos supor nesse caso aqui, por exemplo, vamos pegar esse monstro aqui. Né? Então vamos pegar esse vértice que é o mais provável de ter algum tipo de linha. Ó, se a gente vê esse vértice aqui, ó, ele passa por todos os vértices do inimigo. Não, um deles
passa pela cobertura, ó. Então você vai ter uma linha passando por cobertura, seria considerado meia cobertura. Se esse inimigo tivesse aqui, por exemplo, aqui, né, nós teríamos como? Nós teríamos, ó, uma linha seria favorável, uma, duas, 3 linhas passaria por a cobertura. Nós só teríamos uma linha possível, então ele seria considerado ter 3/4 de cobertura. Se ele for um monstro grande, o que você faz? Você pode escolher qualquer um dos quadrados dele, tá? Ou toda a extensão dele, né? O que ficar melhor. Por exemplo, se você escolher esse quadrado aqui, ó, e fizer as mesmas contas, então, ó, nesse caso aqui, ó, só uma das linhas, se você escolher esse quadrado aqui, que é o mais visível, só uma das linhas estaria passando pela cobertura, então ele seria considerado meia cobertura. Então, por exemplo, uma tática que você tem que adotar se você for um Dungeon Master, né, se tiver um tronco caído na estrada por um tipo de armadilha, você pode colocar arqueiros atrás do tronco, né, eles deitarem durante o turno deles, ali eles vão ter desvantagem caso queiram atacar de longe, nos arqueiros, e no momento do turno deles, eles se levantam, atiram e voltam a deitar. Né? Isso aí, eles podem ter até cobertura total, dependendo do tronco, ou pelo menos 3/4, além de ter desvantagem de ataques de longe. Mas lembre-se, se você estiver deitado na hora que um atacante corpo a corpo chegar, ele vai ter vantagem para te atacar. Tá? Outra coisa, você é um mago, tá lá naquela batalha difícil, a pessoa pode te acertar só com ataque à distância, deite-se no final do seu turno. Porque você vai dar desvantagem para a pessoa que estiver te atacando à distância, tentando ali te acabar com você. Então, cara, você tem que parar para pensar um pouco mais no ambiente, tá? Você tem que parar para pensar, uma porta aberta, ela pode servir de cover, de cobertura para um determinado inimigo, enquanto você ainda acerta o cara que está na sua frente sem problemas. Né? Qualquer virada do ambiente pode servir de uma cobertura. Então, movimente-se mais, se programe mais e entenda melhor a cobertura para você poder aproveitar disso no combate. Deixa aqui sua melhor sugestão de uso de cobertura pra gente, se você gostou ou não desse vídeo. Um grande abraço e um fantástico Vive Aqui.